entre o sucesso e a lama. Dinheiro, problemas, invejas, luxo, fama, nego, drama. Cabelo crespo e a pele escura, a ferida, a chaga, a procura da cura, nego, drama. Tenta ver e não vê nada, a não ser uma estrela longe, meio ofuscada, sente o drama. O preço, a cobrança, no amor, no ódio, a insana vingança, nego, drama. Eu sei quem trama e quem tá comigo, o trauma que eu carrego pra não ser mais um preto fudido. O drama da cadeia e favela, túmulo, sangue, sirene, choros e velas. Passageiro do Brasil, São Paulo, agonia, que sobrevive em meias honras e covadias, periferias, vielas, cortiços. Você deve estar pensando que você tem a ver com isso, desde o início, por ouro e prata. Olha quem morre então, veja você quem mata. Recebe o mérito a fada que pratica o mal. Me ver pobre, preso ou morto já é cultural. Histórias, registros e escritos, não é conto nem fábula, lenda ou mito. Não foi sempre dito que preto não tem vez, então. Miguel Otávio Santana da Silva, negro, 5 anos. Estava sob os cuidados da patroa da mãe quando caiu do 9º andar do prédio em Recife. Enquanto isso, a mãe doméstica passeava com os cachorros da patroa. João Pedro Matos Pinto, negro, 14 anos. Assassinado durante uma operação policial do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Tomou tiro de fuzil pelas costas enquanto brincava com seus amigos na sala da sua casa, que foi alvejada 72 vezes pela polícia. George Floyd, negro, 46 anos. Assassinado por um policial nos Estados Unidos por meio do sufocamento, enquanto estava rendido e algemado por supostamente ter passado uma nota de $20 falsa em um supermercado. Todas essas 3 vidas poderiam ter sido poupadas se essas pessoas não fossem negras, ou se o racismo não tivesse tão evidente no mundo, se as pessoas soubessem se amar como Jesus ensinou, amando um ao outro sem distinção. Pelo Miguel, pelo João Pedro, pelo George Floyd e por tantas outras vidas que são tiradas por causa da discriminação racial, nós realizamos o nosso encontro hoje e iniciamos com a oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, busquem a Bíblia de vocês e abram na passagem que eu vou indicar logo na sequência para darmos continuidade ao nosso encontro. Meus amados e minhas amadas, após vocês fazerem a leitura que eu pedi, nós podemos dar continuidade ao nosso 10º encontro e aprofundarmos um pouco mais neste assunto que foi tão comentado durante essa semana. Como catequista de vocês, como cristão e como cidadão, eu me sinto na obrigação de me posicionar e de trazer essa reflexão, e para que nós possamos debater, abrir um espaço para que a gente possa debater as formas de termos uma sociedade mais justa e mais igualitária. Meu objetivo nesse encontro não é esgotar esse tema, que é um tema muito complexo e que envolve muito estudo. Eu não sou um expert, não sou um especialista nesse assunto, mas eu me sinto na obrigação de trazer um pouco o que eu sei, o que eu vivo. Hoje nós precisamos, como vocês perceberam, falar um pouquinho mais sobre racismo, sobre essa prática, sobre este crime que acontece diariamente em nossa sociedade, com muitas pessoas sendo vítimas, humilhadas
e sendo impedidas de viver com dignidade por causa da sua cor. E o racismo em si é segregar, é discriminar por conta da raça, por conta da sua cor. Como vocês viram no início do vídeo, 55% da nossa população brasileira é negra. E quando falamos em negros, abrange os pretos e pardos. Os negros são maioria na nossa sociedade. No entanto, nem por isso eles são unanimidade. Eles são tratados com o devido respeito e com o devido valor. E essa é a nossa preocupação. É sobre isso que temos que falar hoje. Sobre o racismo. Sobre atitudes racistas que a gente tem e muitas vezes nós nem percebemos. Que não é isso que Jesus Cristo quer de nós. O racismo não faz parte do plano de Deus e não deveria fazer parte da vida de nós batizados. Pelo contrário, o nosso posicionamento tem que ser contrário, tem que ser combatente, tem que ser de enfrentamento em relação a essa questão social tão séria. Eu gostaria de falar com vocês, primeiramente, sobre 3 tipos de racismo muito presentes na nossa sociedade no dia de hoje. Em pleno século XXI, nós temos que falar disso, infelizmente, para ver se nós possamos ter uma consciência coletiva mais adequada, mais igualitária. O primeiro deles é o racismo direto. É quando uma pessoa ela é ofendida diretamente por conta da cor da sua pele, quando ela é insultada. Ou seja, quando as pessoas utilizam termos pejorativos para atacar a outra por conta da cor da sua pele. Isso acontece nas redes sociais, isso acontece em ambientes públicos, ambientes privados, que as pessoas pedem para outras se retirar porque aquilo ali não é lugar de negro, aquilo ali não é lugar de preto. Você pode estar espantado escutando isso, mas isso existe e acontece todos os dias no Brasil. O outro tipo de racismo presente é um racismo institucional. Isso ocorre quando as instituições têm um comportamento discriminatório em relação à pessoa por conta da cor da sua pele. E uma ilustração, um exemplo desse tipo de racismo é em relação à polícia. Quantas pessoas negras são mortas, assassinadas por engano? Por simplesmente ter a cor da pele escura, são confundidas com bandidos. Quantas pessoas negras são abordadas com truculência por conta da polícia? Eu trouxe o exemplo aqui do João Pedro, que estava na sala da casa dele, brincando com os amigos, e a casa dele foi alvejada 72 vezes, porque a polícia pensou que era uma casa de traficante. E não era, era uma casa de pessoas de bem, de pai e mãe trabalhador. Quantas vezes isso ocorre no nosso Brasil? Quantas vezes as instituições têm um comportamento segregacionista em relação ao negro? Se você tem vídeos no YouTube em relação a experimento social, quando um negro entra no supermercado, o quanto ele é muito mais vigiado do que em relação a um branco. Isso é o racismo institucional, quando as instituições têm um determinado comportamento em relação ao negro, discriminando. E um terceiro tipo de racismo que ocorre na nossa sociedade é o racismo estrutural. É a dificuldade que o negro tem para acessar determinadas camadas da nossa sociedade. E este racismo muitas vezes nem é notado, mas é um racismo cultural que existe, um racismo histórico, porque historicamente os negros sempre tiveram numa parcela dominada por uma elite branca. Se você pegar a história do Brasil, os negros eram tratados como mercadorias, como escravos, né? Eram colocados para ser vendidos em feira, em que a pessoa ia lá, colocava determinado valor e levava aquilo como objeto, separava a mãe do seu filho, uma coisa que pode parecer absurda, mas está aí, há poucas centenas de anos na história do nosso Brasil. E isso reflete nos dias de hoje. A maioria esmagadora
dos líderes, das pessoas, das autoridades, das pessoas que têm bons cargos, são brancos, seja em cargos públicos, seja em cargos privados, os negros só representam 5%. Nós temos 55% da população negra e apenas 5% são chefes. Do Congresso, 17%. Que representatividade negra nós temos no Congresso? 17% apenas dos parlamentares são negros. Isso são exemplos de racismo estrutural. Nós temos outros exemplos também que estão presentes no nosso cotidiano. Quantos de vocês que estão me assistindo aí tiveram bonecas negras? Quantos de vocês tiveram super-heróis negros? Um negro quase nunca está relacionado àquilo que é bonito. A Barbie, demoraram a fazer uma Barbie negra, né? E até hoje a maioria é branca, porque o que é belo, o que é bonito, normalmente está relacionado às características de pessoas brancas. Quantas pessoas vocês já não ouviram, por conta do cabelo crespo, falar, nossa, o seu cabelo é ruim? Isso é um tipo de racismo que está presente, arraigado, enfincado na nossa sociedade. Então nós temos que ter cuidado com esses termos, porque senão nós estamos discriminando, nós estamos ofendendo alguém e não estamos nem percebendo. E este é o terceiro tipo de racismo que eu gostaria de abordar com vocês. Todos estão presentes em nossa sociedade. Aí você deve estar se perguntando aí, e daí? Como eu posso relacionar, Gustavo, o racismo com a catequese, com a evangelização? Tem tudo a ver, tudo a ver. Na Bíblia, no segundo mandamento, né, amai o próximo como a si mesmo, não fala para você amar o próximo só se ele for branco, só se ele for negro, só se ele for asiático, só se ele for indígena, só se ele for amarelo. Não, a Bíblia está falando amai o próximo. E nós podemos ir além. Jesus Cristo sempre esteve do lado dos marginalizados. Jesus sempre esteve do lado daqueles que eram colocados à margem, que eram esquecidos, que eram segregados pela sociedade, pelos doutores da lei, pelos fariseus. Se você pegar o exemplo, né, Jesus Cristo esteve com leprosos, com prostitutas, com cegos, com negros. Jesus esteve de mão dada e recuperando a dignidade dessas pessoas. E nós, como cristãos, como batizados, devemos preocupar com a dignidade dos nossos irmãos. Por isso o catecismo, ele diz o seguinte, peço licença para que eu faça a leitura para você. Qualquer forma de discriminação nos direitos fundamentais da pessoa, seja social ou cultural, ou que se fundamente no sexo, na raça, na cor, na condição social, na língua ou na religião, deverá ser superada e eliminada, porque é contrária aos planos de Deus. Então, ser racista é contrário aos planos de Deus. Não é mimimi, não é modinha, ele é um assunto sério que precisa ser tratado e que precisa ser combatido por todos nós cristãos. E assim, a única forma de superar, de eliminar esse tipo de discriminação é através do amor. É amando o próximo como a si mesmo. É se colocando no lugar do outro, é entendendo as dores e o sofrimento de cada irmão. Se você que está me assistindo aí, meu catequizando, for negro ou a sua família, nunca deixe que te menospreze. Nunca deixe dizer que você não é capaz, que você não pode realizar os seus sonhos. Você pode ser o que você quiser. E como eu trouxe no Encontro 8, você é valoroso, você é lindo, você é imagem e semelhança de Deus, independente da sua cor. Nunca se sinta inferiorizado, porque nós vamos superar isso. Nossa sociedade vai evoluir a cada dia para que nós possamos ser mais igualitários, mais humanos. Eu tenho absoluta certeza que nós vamos evoluir como sociedade. Nós vamos ter mais consciência coletiva. Nós vamos ter um mundo cada vez melhor para as gerações que estão vindo. E isso faz parte de você que está me escutando neste momento.
Eu acredito muito na humanidade, eu acredito muito no amor e na força de transformação do amor. O Papa, no seu pronunciamento essa semana, pede para que nós combatêssemos o racismo, a discriminação, sem violência. Isso é importante. A Bíblia, ela se posiciona em relação ao racismo. O catecismo, ele se posiciona em relação ao racismo. Jesus Cristo se posicionou em relação ao racismo. E eu gostaria de convidar você, meu catequizando, na atividade dessa semana, a se posicionar em relação ao racismo. Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana. Estivemos reunidos na presença desse Deus de amor, deste Deus de igualdade, deste Deus que acolhe todo o seu filho, independente da cor da pele, independente do sexo, independente da religião. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.